Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa é feito para trazer a todos um complemento para as lições da CPAD. Nós estamos nesse trimestre, no segundo trimestre de 2008, estudando aí sobre as disciplinas da vida cristã, trabalhando em busca da perfeição. E nós hoje estaremos estudando a lição de número 4, que traz como título aí a leitura devocional da Bíblia. Nós temos aí como texto áureo segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A nossa verdade prática diz o seguinte: a leitura da Bíblia é o nosso alimento cotidiano. Não podemos passar sem ler e meditar na palavra de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura que está na nossa revista, para nós termos aí como texto base da nossa lição, é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 21. Vamos ler. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então Pedro aqui dá o testemunho de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, nós sabemos, no dia da transfiguração, e ele viu realmente a glória do Senhor, a glória de Jesus no reino espiritual. E ele testifica também do que os profetas falaram. Ele dá testemunho da palavra de Deus como sendo realmente a palavra vinda de Deus para os homens, a vontade de Deus de falar com os homens através de sua palavra, a Bíblia. E nós sabemos que hoje nós temos a Bíblia, que é uma reunião de livros, vários livros. Nós temos aí 66 livros que nós separamos em 66 livros. É evidente que os salmos, cada salmo é um livro diferente, mas nós chamamos o livro dos salmos. E nós temos aí estudamos durante um trimestre sobre todos os livros, detalhadamente, os livros da Bíblia. Mas hoje nós estamos falando sobre a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Como testemunho, eu posso dizer, eu mesmo sou o testemunho do que esta palavra pode fazer, do que a leitura dessa palavra pode fazer. Eu vivia no mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Fumava, bebia, andava de cabelos longos, camiseta, calça jeans, falava palavrão, mentia, roubava, fazia de tudo que o ser humano que vive no pecado faz, na prostituição, casamento desmoronando, tudo que de errado que existe, né? Beber e essas coisas que o pecado traz ao ser humano, a degradação do ser humano.
Mas um dia eu senti o desejo de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Como eu via, eu trabalhava no meio de pessoas que eram evangélicos, e eu comecei a ver então que a palavra de Deus é importante ao homem saber essa palavra. Ela trazia sabedoria, inteligência. E eu então ganhei um Novo Testamento de um colega de trabalho e comecei a ler esse Novo Testamento. Mas eu me aproximei desse Novo Testamento dizendo para Deus: olha, Deus, eu quero do seu jeito. Eu não quero do jeito dos crentes e nem do jeito dos católicos. Eu quero do seu jeito. Eu quero ler a Bíblia e eu quero que o Senhor me fale o que está escrito ali, me revele o que está escrito ali. Então eu fui ler o Novo Testamento. Cada vez que eu lia, mais eu aprendia. Deus falava comigo através daquele livro, que antes para mim era apenas um livro, mas se tornou realmente a palavra de Deus, porque a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Não porque nós nos aproximamos desse livro para descobrir que ele é a palavra de Deus, mas ele já é a palavra de Deus antes mesmo de nós começarmos a ler. Ali é a palavra de Deus falada para nós. Nós temos que crer nisso. Eu mesmo, aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a ler, eu compreendi que aquela palavra realmente era a palavra de Deus, era a boca de Deus falando a mim. E a partir daquele momento, então, eu comecei a entender a palavra de Deus. Eu já comecei a dar o dízimo logo de início, que eu compreendi isso na palavra de Deus. Depois, fui e comprei uma Bíblia católica, cheia de figuras e tal. Não sabia que aquilo estava errado, que eu estava na idolatria, mas a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri logo que também estava errado em vários pontos da minha religiosidade. E Deus então falava comigo poderosamente através da sua palavra. E foi assim então que eu fui aceitar realmente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E apenas com 3 meses que eu tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, eu já tinha lido a Bíblia toda. E a partir daí comecei todos os anos a ler, a cada dia estudar mais a palavra de Deus. Hoje, nós estamos já com mais de 12, 13 vezes que nós lemos a Bíblia toda. E estamos sempre lendo e estudando a palavra de Deus. E seria muito importante se todos se aproximassem da palavra de Deus, da Bíblia, e se interessassem realmente em todos os anos lerem a Bíblia. Você vai ver que mudança tremenda. Como a palavra de Deus é o pão para nós, é o pão para a nossa alma. Olha, a alma é a nossa parte do entendimento. É onde está a nossa inteligência, onde está a nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal. A alma que decide acompanhar o Espírito, para que o Espírito, ligado ao Espírito Santo, se una a Deus. A alma não deve estar ligada ao corpo, em comunhão com o corpo, porque o corpo é feito do pó da terra e o corpo quer ficar na terra. Então, nós temos que estar lendo a Bíblia, porque essa luta entre carne e espírito só pode ser vencida se a alma estiver sendo alimentada pela palavra de Deus. Mas você diz, mas eu não sei ler. Não tem problema. A fé vem pelo ouvir, eu ouvir a palavra de Deus. Por isso nós te aconselhamos, você que sabe ler também, não leia a Bíblia baixinho, não leia a Bíblia com pensamento, leia a Bíblia falando. Escute a Bíblia, escute Deus falando com você. A Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa escutar a palavra de Deus, ouvir Deus falando. Então leia a Bíblia falando, para que você escute. Se você não sabe ler, peça um neto, peça aí um sobrinho, peça o marido, peça a esposa, alguém que sabe ler, que está próximo, para ler a Bíblia para você.
Vá à igreja, escute a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Olha, você viu aí que nós lemos